Fala tropinha, eu sou o Rolly, tá começando mais um Rollada Cash, apresentado pelo seu queridíssimo Rolly, seu loirinho. E bom, antes de tudo, como sempre, né, me sigam nas redes sociais. Se você estiver assistindo em forma de vídeo, o YouTube tá aparecendo aí na tela. Se você estiver me escutando pelo Spotify, no Instagram, underline ROOWLY. E o meu Facebook é Roberto Souza Fialho. Mas eu não uso muito Facebook, então só tá aí por tá aí mesmo. Só falo ele por falar. Só pra. É porque, assim, eu não uso TikTok, né? Eu não uso Twitter. Mais pra frente eu pretendo usar o TikTok pra fazer mais divulgação e tal de algumas coisas. Ou então eu vou deixar alguém cuidando pra mim, porque eu não gosto de usar TikTok. Tá ligado? Mas só pra isso mesmo, se eu for baixar o TikTok mais pra frente, vai ser pra isso, só pra isso, porque eu não uso, né? Então, falei, mano, tem mais alguma outra rede social pra eu colocar aqui? Tem o Facebook, né? Então vou colocar o Facebook aqui. E bom, nesse meu Instagram, na verdade, tem mais dois Instagrams, que é o meu pessoal e tem um que é de poemas. Só que o meu de poemas tá parado. Na verdade, eu tenho alguns poemas guardados. Porém, esses poemas que eu tenho guardado, não sei se eu solto porque eles são meio pessoais demais, alguns deles. Então, não sei. Só se eu adaptasse ele, reescrevesse eles de alguma forma, né? Então, não sei se eu solto eles. E é isso. O que eu uso mais é Instagram e Pinterest. De vez em quando para pegar algumas imagens, umas referências, para algumas coisas que eu faço também. E também para quando eu tô pensando em fazer alguma tatuagem, né? Pinterest é bom. Twitter eu também não uso, porque só tem. Mano, Twitter, a quantidade de gente tóxica, mais tóxica realmente, gente doente. Sabe, gente realmente doente que tem no Twitter é uma coisa absurda, assim. Então, é gente que realmente deveria fazer tratamento psicológico, né, velho? Engraçado é que quem é normal hoje em dia, por exemplo, eu que sou normal, que só estudo, treino, faço minhas coisinhas, eu sou muito mais capaz de ser chamado de louco do que algumas pessoas do Twitter que dizem que certa raça deve ser extinta, por exemplo. Já vi, mano, todo tipo de gente falando sobre isso no Twitter. Enfim. Vamos lá. É... Qual é o assunto do Rollada Cast de hoje? Qual é o assunto do episódio de hoje? O assunto de hoje seria sobre se impor, né? Porque eu acho que é muito importante a gente se impor em certos momentos da nossa vida, não sempre, tem coisas que a gente consegue relevar mesmo, mas principalmente na vida adulta, tem certos momentos que a gente deve se impor, a gente deve mostrar que a gente tem limites. Porque se a gente não mostrar que a gente tem limites, certas pessoas elas vão continuar montando em cima da gente, certo? Então, é isso. É... Vamos lá. Não tenha vergonha de se impor. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Aqui que eu queria falar. Acho que a gente não deve ter vergonha de se impor. E não tenha medo das pessoas que vão te taxar como errado, porque hoje em dia as coisas são muito invertidas, as pessoas são realmente loucas, né? Realmente retardadas, realmente doentes mentais, sabe? Ao ponto de falar que quem tá se impondo contra quem mexeu com
com aquela determinada pessoa. Tipo, ao ponto de taxar a pessoa que tá se defendendo de errada e não a pessoa que foi que atacou primeiro, né? Esse é o nível da inversão que a gente tem hoje em dia. É num nível de que quem se defende é o errado e quem ataca é o certo. Ou seja, você tem que aceitar tudo de boca calada. Você tem que sempre ser a vítima. Você tem que sempre ser totalmente ser a vítima num nível que não pode nem se defender. Se você for uma vítima que se defende, aí você já não é mais a vítima. Entendeu? Isso é realmente um absurdo, né? Eu acho realmente um absurdo e isso nunca vai entrar na minha cabeça. Isso é uma coisa que eu realmente vou morrer pensando dessa forma. Eu não acho isso certo. Porque é uma coisa. A inversão de valores hoje em dia é uma coisa que chega a ser realmente sem sentido nenhum. Não tem sentido certas coisas hoje em dia. Sabe? Não tem uma base, assim, não tem uma coisa que você. Não tem. Você pode olhar por todos os lados, assim. Você pode pegar. Tem certas coisas que a inversão de valores fez que você. Que, por exemplo, digamos que essa coisa é um cubo. Você pode olhar pra essa coisa de todos os lados do cubo, que vai continuar errado de todos os lados. Tem um lado ali é, que tenha algo assim que você fale, mano, faz sentido. Olhando por esse lado aqui, faz sentido. Não, nenhum dos lados faz sentido. Porque não faz mesmo, não faz sentido, por exemplo, você taxar uma pessoa que tá se defendendo de uma determinada situação como a errada. Mas hoje em dia é assim. Então vamos lá. Não tenha medo de. Não tenha vergonha disso. Não tenha medo de se impor. Porque realmente você não é louco de se impor, de se defender contra essas pessoas doentes. Eles são os doentes, não você. Isso não é doença. Você não tá errado por se defender. Nunca estará. É... E eu não tô aqui pra pagar de conservador, sabe? Eu não sou conservador também. Não sou esquerdista, eu não tenho nenhum lado. Eu só acho que a questão da inversão de valores chega a ser num nível onde não faz sentido, sabe? Onde determinadas coisas realmente não tem uma. Não tem como você falar que é certo. Entendeu? E. Vamos lá. Como que você não vai sentir vergonha de se impor? Porque você tem que lembrar que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum se as pessoas falarem que você é o errado por estar se defendendo. Lembre-se disso. Você não está errado de se defender. Você nunca vai estar errado de se impor contra alguém que está ultrapassando seus limites. Principalmente quando você já avisou mais de uma vez até para a pessoa que você não tá gostando, que aquilo já tá passando do ponto, entendeu? Então, mano, eu penso muito assim, principalmente se você já avisou várias vezes e aí você chega ao ponto de que realmente você tem que se impor de forma mais rígida, forma mais desculpa, eu tô meio gripado, mais firme, é você tá certo, essa é a verdade, de fazer isso. Sabe, você tem que lembrar que você não vai estar errado, porque você muitas vezes já tinha avisado várias vezes que não estava gostando, então chega uma hora que você tem que se impor. É... Porque se você não se impor, não só aquela pessoa que está ultrapassando seus limites vai continuar ultrapassando seus limites, mas algumas pessoas que estão ao seu redor vão se achar no direito de fazer isso também. Sabe? Então, a partir do momento que você se impõe, algumas pessoas podem até
falar alguma coisa ou outra aqui ou ali, mas ninguém vai ficar mexendo tanto com você de uma forma muito direta, sabe? Porque eles não vão. Porque eles sabem que você tem um limite, eles sabem que você pode responder à altura, eles sabem que você pode fazer eles passarem vergonha, né? Então, não tenha medo, sabe? E não tenha medo também, outra coisa. A partir do momento que você começa a se impor, né, que você começa a demonstrar que você tem limites, é... e quando eu falo se impor, porque tem muita gente que acha que se impor é ser um cuzão, é ser um briguento por aí. Mas não. Se impor é você realmente mostrar que você tem limites, sabe? Se impor é você mostrar que você não vai deixar os outros te fazer de otário, sabe? Se impor não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, se impondo. Ah, mas aí muita gente vai começar a me ver com maus olhos, eu vou começar a ser excluído, eu vou começar a andar mais sozinho, vou começar a ter poucos amigos. Cara, e não é melhor assim? Eu tenho poucos amigos e eu tenho os amigos realmente verdadeiros comigo, entendeu? Isso é muito melhor, isso é uma outra coisa que traz pra você vantagens na sua vida. Porque realmente, quando você começa a se impor, demonstrar que você tem limites, demonstrar. E quando eu falo demonstrar que tem limites, é quando realmente estão ultrapassando seus limites, estão insistindo numa coisa que você não gosta que façam com você, sabe? Porque tem coisas que é besta, sabe? É claro que você não vai se impor com coisas que é besta e coisas que dá pra relevar. Eu tô falando de coisas que realmente te incomodam ou coisas que fazem com você que te incomodam, que é algo pessoal que fazem com você, sabe? Te incomodam muito, por exemplo. Te incomoda, quer dizer. E então, é, é melhor assim. Porque, vamos lá, você vai acabar andando mais sozinho, vai acabar tendo menos amigos? Vai. Isso com certeza vai. Porque tem muita gente que não vai gostar dessa sua atitude. Porém, olha que da hora. Você vai sempre ter pra sua vida pessoas mais verdadeiras. Verdadeiras. Pessoas que serão poucas, mas serão realmente verdadeiras. Você não vai estar rodeado de um bando de idiota, onde um bando de amigo de ambiente, sabe? Que só é seu amigo em determinado ambiente ou em determinada coisa que vocês fazem. Porque um amigo é aquela pessoa que você pode estar contando para várias situações, para situações que sejam realmente preocupantes muitas vezes na sua vida. Isso é um amigo. Um amigo vai estar com você no ambiente de trabalho, pode estar com você no ambiente de trabalho, mas fora do trabalho ele também vai se importar com você, entendeu? Não confunda um colega de trabalho, de faculdade, de escola, etc., com um amigo, entendeu? Um amigo é aquele que vai estar com você dentro e fora de determinado ambiente. Não tô falando fisicamente, muitas vezes ele não vai poder estar com você fisicamente, mas ele vai te mandar uma mensagem quando vê que você tá precisando de algo, vai se preocupar, você vai poder ligar pra ele, você vai poder contar com ele. Entendeu? Você vai poder realmente trocar uma ideia verdadeira com ele, uma ideia que realmente é de confiança. E realmente tem que ser com alguém de confiança. Entendeu? E as pessoas que estarão na sua vida a partir do momento que você determinar que você tem limites, serão poucas, mas serão verdadeiras. É melhor você estar com poucas pessoas mais verdadeiras do que um bando de idiota, um bando de gente falsa, velho. Sabe, as pessoas não entendem o que tem realmente valor, sabe?
Não tem valor, mano. Não tem valor a amizade momentânea. Não tem valor você tá rodeado de gente, você ter status. Se você, sabe, o que é mais valoroso? Um monte de gente que muitas vezes te conhece de forma superficial, ou tá lá com você só quando você tem dinheiro, ou quando você, sei lá, pode é, oferecer algo, ou poucas pessoas que estão ali com você sempre, que você realmente pode contar. Sabe, o que tem mais valor? Tem valor nenhum, mano. Entendeu? Não tem valor nenhum esse tipo de gente. E isso é bom, você se impor também vai afastar gente falsa da sua vida. Porque as pessoas verdadeiras, as pessoas honestas, as pessoas justas vão ver vão saber que você tá certo também, sabe? Elas não vão simplesmente se afastar de você por você demonstrar que você tem limites. Elas vão entender que você tem seu limite e que você fez certo. Sabe, as pessoas que ainda têm um pouco de neurônio, elas vão perceber que quem foi a vítima, muitas vezes em determinado acontecimento da sua vida, não foi a pessoa que te atacou, e sim você. Você apenas se defendeu, você apenas mostrou que você tem limites. Entendeu? As pessoas que têm um pouquinho de neurônio, que têm um pouquinho de QI, elas vão entender isso. Nossa, falei igual o Xandão agora. As pessoas que têm um pouquinho de QI. E essa parte aqui do meu lado da cast vai ficar engraçada, mano. Mas é verdade, é verdade. Inclusive eu gosto do Xandão. Eu gosto do Xandão pra caralho, assim. Ele é um cara que não só ele tem, ele é um cara sábio, é um cara que eu respeito, assim, é um cara da hora. É um cara que é inteligente e é um cara que é engraçado, né? O Xandão é da hora, é um cara da hora porque e ele é engraçado demais, né, o Xandão. Ele é engraçado, mas ao mesmo tempo uma pessoa que ele realmente ele dá bons conselhos, assim. Por mais que seja engraçado, muitas vezes, a forma que ele dá o conselho é uma forma meio. É, exagerada. Não exagerada. Sei lá, meio. Não sei. Não sei, mano. Vocês sabem. O jeito do Xandão falar às vezes é engraçado, mas ele fala umas coisas que realmente faz sentido. Eu acho legal. E. É isso, mano. Ó, já tem duas vantagens aí. Você vai demonstrar para as pessoas que você tem limites. E as pessoas muitas vezes vão entender e vão ficar com o pé atrás antes de ultrapassar seus limites. Elas não vão mais ficar ultrapassando tanto seus limites assim. E você vai ter pessoas mais verdadeiras em sua vida, por mais que sejam poucas. E essas são as melhores pessoas, sabe? Essas são as melhores pessoas. E. É... Qual é o próximo ponto? O próximo ponto é que tem um pouco a ver com o primeiro ponto, né? Eu só queria falar de uma forma mais complexa, na verdade, sobre esse ponto. Que é como você vai lidar com isso. Como, como você vai lidar com certas pessoas. Porque a partir do momento que você começa a demonstrar que você tem limites, vai ter muita gente. O ser humano, ele tem essa tendência. Tipo, o ser humano, eu acredito muito que o ser humano, ele tem duas tendências muito fortes, assim, que eu já. É um padrão, assim, de comportamento, não de todos os seres humanos, mas da maioria dos seres humanos, principalmente dos seres humanos que têm o pensamento de manada, assim, que segue a manada, que é o. De
O que seriam essas duas coisas? A primeira é que o ser humano tem essa tendência de atacar quem tá quieto, atacar quem faz as coisas quieto, atacar quem é bonzinho, sabe? Atacar a pessoa mais de boa, a pessoa mais boazinha. O ser humano tem muito essa tendência, entendeu? E isso é doentio. É um lado do ser humano que eu acho doentio. Eu sempre tentei entender, porque, ó, parar pra pensar. Como, ó, não é querendo me gabar, mas eu vou provar. Vou provar que o tio Rowley aqui, que não é tão tio assim, né? Que só tem 21 anos. Tá certo, ó. Ó, pra analisar. Quem é a pessoa que geralmente sofre bullying na escola? É a pessoa que se impõe contra os outros? E demonstra que tem limites? Não, é a pessoa geralmente que é muito quietinha, muito sossegada, muito boazinha, até prestativa demais, muito generosa também, sabe? E eu não tô falando que essas coisas são ruins, que é ruim você ser bom, que é ruim você ser prestativo, que é ruim você ser generoso. Não. Só tô falando que o ser humano tem a tendência a atacar mais essas pessoas. Muito mais. É... E eu não sei, não consigo entender muito bem o porquê o ser humano faz isso. Acho que o ser humano tem muito uma questão de poder, de querer se sentir poderoso. Muitas vezes não sendo necessário, sabe? Mas ele tem essa coisa de querer aparentar ser melhor do que é, por algum motivo. E é estranho isso. E, bom, a segunda tendência que o ser humano tem é o é a de também fazer difamação com uma pessoa que essa mesma pessoa muitas vezes que sofria que era muito quietinha e que os outros atacavam demais ela, que era boazinha tipo em excesso. Sabe, o ser humano tem uma tendência também a difamar essa pessoa quando essa pessoa começa a impor limites. Quando essa pessoa começa tipo, ela continua sendo uma pessoa boa, mas ela impõe limites, ela demonstra que ela não é mais trouxa, que ela não vai mais deixar os outros pisar em cima dela, os outros manipular ela, os outros montar em cima dela, entendeu? O ser humano tende a difamar essa pessoa, mas, tipo, difamar mesmo, entendeu? Difamar, caluniar mesmo. Inventar coisas que a pessoa nunca faria, que inclusive a pessoa fala abertamente que nunca faria, muitas vezes. E que a pessoa muitas vezes não apoia, mas o ser humano, ele tende, quando ele vê que essa pessoa começa a impor limites, ele vê que ele não consegue mais pisar naquela pessoa, montar em cima dela do jeito que ela fazia, ele é, vai começar a difamar essa pessoa. E por que eu falo isso? Ah, mas como que você sabe disso? Que não sei o quê. Mano, eu falo isso por simplesmente experiência própria mesmo. Experiência própria. E também analisando muitas das pessoas, velho. Quantas pessoas você vê por aí que realmente elas são pessoas honestas, mas ela demonstra que ela tem limites sendo difamadas? Tem pessoas que não são difamadas, que realmente as pessoas falam mal dela porque ela é realmente uma pessoa má, sabe? Isso acontece bastante. Mas
E essas pessoas estão falando a verdade muitas vezes de determinada pessoa. Mas a pessoa que é boa e e ao mesmo tempo impõe limites, certo? Ela é boa, mas ela tem um limite dela ali, ela faz questão de deixar isso claro. Ela tende a ser muito caluniada. E você vai ter que saber lidar com esses caluniadores, esses difamadores. Porque isso vai acontecer muito. Ainda mais se você for uma pessoa que é assim, ainda por cima tem um talento, faz alguma coisa realmente muito certinha e tal. Tem alguma coisa ali, tem alguma qualidade, uma qualidade, aí ferrou. Aí vão te difamar. Eu comigo mesmo, velho. Mano, eu já fiquei sabendo de tanta coisa que inventaram de mim que eu falei, porra! Desculpa o palavreado aí, desculpa o palavrão. Mas eu falei, caramba, bicho é criativo. Tá ligado aquele meme? É, meu Deus, Cleitinho, bicho é criativo. Falei, mano, caramba, criativo pra caralho. Se essa pessoa usar essa criatividade toda pra escrever um livro, pra, mano, sei lá, escrever. Mano, não sei. Não sei. Pra usar em algum determinado tipo de arte que ela gosta de fazer, qualquer uma das 7 artes, ela, mano, poderia se dar bem, porque olha, criatividade é o que não falta. E é aquela coisa que eu falei, muitas vezes essas pessoas vão te difamar de uma forma realmente absurda, assim. Elas vão falar que você fez coisas que você fala abertamente que não gosta de fazer, sabe? Eita, eu bati bati o nariz aqui no microfone. Mas elas vão falar. Mano, elas vão te difamar de diversas formas. Porque muitas vezes, quando o ser humano tem muita tendência a de querer achar pelo em ovo, muitas vezes também, sabe? E. Porque, mano, é difícil de achar pelo em ovo, né? Não tem pelo em ovo. Então, se. Pra ter um pelo em ovo, você vai ter que a pegar um pelo, de seja lá da onde que você pegou esse pelo, e colocar no ovo e falar, ó lá, ó. Tem pelo no ovo. Porque não tem o pelo. Não tem como você falar que tem pelo no ovo. Entendeu? Só você pegando mesmo o pelo de algum lugar e falar que tem lá, que falar que você achou. E é isso que vão fazer com você. Não vão achar o pelo em ovo em você. E aí vão ter que tirar de algum lugar. Vão ter que inventar mentiras, entendeu? O ser humano tende muito a. É, querer taxar de monstro pessoas que não tem nada de monstruoso ali. Pessoas que realmente são pessoas genuinamente boas, muitas vezes. São pessoas. Mas muitas vezes essas pessoas que são taxadas de monstro são pessoas que têm algum tipo de habilidade. Que, além de elas serem pessoas justas, pessoas realmente boas, elas têm algum tipo de habilidade. Elas são talentosas em alguma área, ou em mais de uma área. E ainda por cima, ela se impõe, né? Ela mostra que tem limites. Isso deixa as pessoas com muita raiva. E aí elas começam a querer achar. Inventar mentiras sobre ela, porque elas não têm do que falar sobre ela, entendeu? Tipo, elas não conseguem achar alguma coisa ruim nela, então elas vão ter que inventar. Mas é a única forma de atacar aquela pessoa é inventando algo. É ridículo, isso é, mas o ser humano faz isso. E como que você vai se defender? Você vai continuar agindo da mesma forma e atraindo e andando com poucas pessoas, mas as poucas pessoas verdadeiras. Pessoas que você vê que você vê que são assim, você não chega nem perto. Entendeu?
Você não fala nada sobre você, absolutamente nada. Se você tiver com um amigo seu, um amigo de verdade, que é uma dessas poucas pessoas, e você tiver em público e ao seu redor tiver pessoas que são pessoas que você conhece de vista, mas que você sabe que essas pessoas são suas inimigas e são essas difamadoras, mas você tá com muita vontade de falar algo pessoal, algo foda que aconteceu com você pra esse seu amigo, você não fala. Você espera estar sozinho com seu amigo ou fala por mensagem pro seu amigo. Não fale enquanto essas pessoas estiverem ao redor. Pense muito nisso. Porque elas são tão podres que elas vão pegar aquilo que você falou e vão distorcer de uma forma e... Aí ferrou, já sabe. Vão começar também a inventar mentira por cima daquilo, ocultar informação, adicionar informação em cima do que você falou. Vão realmente distorcer tudo só pra causar a sua queda. E... É assim que você vai lidar. Mas você vai ter que ter pulso firme, sabe? Porque são realmente pessoas doentes, assim, muitas vezes. Mas você tendo pessoas com você que são pessoas justas, estará tudo bem. Entendeu? Você tendo pessoas com você, que são pessoas verdadeiras, estará tudo bem. O importante é não andar com essas pessoas. O importante é sempre identificá-las, né? E é importante você impor limites, você mostrar que você tem limites, porque o ser humano, ele realmente tem essa tendência a desrespeitar pessoas que são boas, pessoas que são habilidosas, pessoas que têm algum talento, pessoas que têm o que ele não tem muitas vezes. Então você tem que impor limites ali, porque se já é ruim com você impondo limites, se você não põe, então vai ser pior ainda, né? Você deixar, então vai ser muito pior. E é isso. Acho que. Ah, outra coisa também. Um bônus aqui. Não deixe que essas pessoas que são realmente as loucas te taxem de louco. Nunca deixe que façam isso. E essas pessoas, vocês sabem como elas são. Elas não têm argumentos muitas vezes, elas não têm o que falar de você, elas vão inventar coisa. Então, e vai ter uma hora que elas vão estar tão frustradas, tão angustiadas, que elas vão começar a te taxar de louco. Entendeu? Vai ter uma hora que elas vão realmente começar a te taxar de louco. Mas você sabe muito bem que loucas são elas. E elas vão tentar muitas vezes fazer você acreditar que você é uma coisa que você não é. Mas tenha na cabeça que você realmente não é aquilo. Você sabe que você não é. Nunca deixe os fazer você acreditar nisso. E é isso. Resumidamente, se impor é algo muito importante, né? Na vida adulta, principalmente. Acho que na adolescência também é bom. Acho que na adolescência a gente não sabe muito bem como se impor muitas vezes, por isso que muitos de nós adolescentes acaba passando por muita merda.
Mas na vida adulta é essencial você saber impor limites, sabe? Você saber. Mas eu não tô falando que tem que ser sempre de uma forma bruta. É claro que se for algo que realmente tá passando muito do ponto, que você já falou diversas vezes, aí eu acho que você tem que ser mais firme e mais rígido. Mas quando é algo muito. E não precisa disso, sabe? Quando é algo que foi uma vez ou outra, é essencial você impor limites na vida adulta. Porque eu não sei se antigamente era assim. Com certeza antigamente já devia ter adultos assim. Mas hoje em dia tem muita gente adulta que realmente passa dos limites na criancice, assim, sabe? Você vê pessoas adultas realmente agindo de forma totalmente antiprofissional, entendeu? Porque chega a ser criancice mesmo. Tem umas atitudes de alguns adultos hoje em dia que. Isso com certeza sempre teve, mas hoje em dia é algo realmente absurdo, entendeu? É algo realmente se olha assim, chega a dar uma vergonha alheia, sabe? Chega, mano, você chega a ficar indignado com quão infantil aquela pessoa é, mesmo sendo um adulto, mesmo tendo corpo adulto, sabe? Mesmo sendo um marmanjo ou uma mulher já totalmente formada, assim, mulher mesmo, que você olha pra mulher, você vê que ela não tem mais nem rosto de menina, ela tem rosto de mulher, entendeu? E você vê ela agindo, você vê essas pessoas agindo dessa forma e fazendo difamaçãozinha, fazendo caluniazinha aqui e ali, você acha realmente engraçado, sabe? E é isso. É... Em breve eu estarei falando um pouco mais sobre isso, sobre se impor. Esse é mais um dos episódios do Roda Cash que terá uma parte 2. Assim como tem mais uns 3 aí que eu vou fazer uma parte 2. E se imponha. Mostre que você tem limites. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha. É muito difícil. Muitas vezes a gente quer fazer, mas a gente tem vergonha. A gente fica, tipo, também com medo do que vão pensar. Tipo, eu nunca fiz isso. As pessoas vão ver eu agindo assim do nada. Vão falar, como assim você tá agindo assim do nada? E daí? E, mano, dane-se o que elas vão achar. Você tem que se impor mesmo se você achar necessário e é isso. Entendeu? E foda-se as pessoas, entendeu? E foda-se se você é um nerd, se você é uma pessoa que muitas vezes as pessoas têm uma visão de que você é fraco, isso e aquilo, você também pode se impor. Eu sei disso, sabe por quê? Porque eu sou um nerd. Eu sei me impor muito bem hoje em dia. Hoje em dia eu mostro muito bem que eu tenho meus limites. E só tome cuidado com as difamaçõezinhas que vão fazer com você. Porque elas não vão mais conseguir te atacar de forma nenhuma diretamente, então vão começar a inventar coisas sobre você. Mas muitas vezes são coisas que não vai adiantar muita coisa, sabe? Não vai afetar você tanto assim, porque é, a mentira, ela cai por terra, muitas vezes muito rapidamente até, né? Porque a verdade, gosto muito dessa frase. Eu não lembro de onde eu vi essa frase, mas eu gosto muito dela. Que diz assim: a verdade ela se sustenta por si só. Né? Porque assim, a verdade ela é como se ela já tivesse, se os seus pilares tivessem ligados
Vamos supor que o teto seja a verdade. Tem um teto e ele é. Vamos supor que esse teto é a verdade. E ele tem os seus pilares pra segurar ele. Mas esses pilares eles são realmente ligados ao teto de uma forma que não tem como destruí-los ou sei lá. É realmente muito mais difícil de derrubar aquele teto porque ele se sustenta por si só. É como se a verdade fosse o teto e ele tivesse os seus pilares, mas estivesse interligado de uma forma tão forte que não tem como derrubar, realmente. E a verdade é a verdade, não tem como derrubar a verdade. Ela se sustenta por si só. E talvez ela muitas vezes nem precise dos pilares, ela vai ficar lá. A mentira não, a mentira ela sempre vai precisar dos pilares, na verdade. E você vai ter que sempre colocar pilares novos para sustentar sua mentira. Você sempre vai ter que inventar outras mentirinhas para sustentar sua mentira. Entendeu? Então, é isso. Então a verdade sempre aparece, não importa o quanto te difamem, não importa o quanto tentem te derrubar, não importa o quanto inventem provas falsas sobre você. Eles nunca vão poder provar algo realmente, sabe? A verdade no final sempre vai aparecer. Então não se preocupe com os difamadores que irão surgir caso você comece a impor limites. Demorou? E é isso. Porque a mentira deles vai cair por terra e a sua verdade prevalecerá. E um abracinho do Mano Rowleyzinho. Eu acho que ainda tem muita coisa pra falar sobre esse assunto de se impor, de impor limites, ou sobre inversão de valores e essa doença e de otização do ser humano. Porque chega a ser doentio e realmente algo como se fosse algo feito para idiotizar o ser humano ao longo do tempo. Ver como o ser humano anda burro e ilógico, porque não tem lógica nenhuma em certas atitudes dos seres humanos. E é engraçado ver como muitas vezes não, quase sempre hoje em dia, quando ele não tem argumento, ele ataca o argumentador. Ele não aceita que ele tá errado e tem humildade. Ele vai atacar o argumentador. Porque eles são ilógicos e burros. Em sua maioria, infelizmente. É nóis. Um abracinho do Mano Rowleyzinho. Eu vou fazer a thumbnail aqui. Pera aí que eu vou tirar aqui, ó, as redes sociais da tela pra fazer a thumbnail. E aí eu vou finalizar esse episódio. Mano, fazer um sim. Acho que assim vai ficar da hora, thumbnail. É isso, um abracinho do Mano Rowleyzinho. Até o próximo episódio. E sábado tem o A Filosofia é uma Loucura.